Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar e é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. E mandar um alô também para quem está ligado pelo portal da ITV, que é o diarioi.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, o programa de hoje está uma delícia. A gente vai falar sobre nutrição saudável para a criançada. E antes de levar as crianças para a escola, é mesmo aquela correria. Nem sempre dá tempo de preparar os lanches mais nutritivos para garantir que seu filho coma bem no período que está fora de casa. Sem falar que às vezes essa criatividade se esgota, não é mesmo? Para dar dicas de alimentação saudável para os pequenos, a nossa convidada de hoje é a nutricionista Daniela Cierro. Você que está nos assistindo sabe que pode participar ao vivo conosco nesta segunda-feira aqui pela ITV Brasil. E o telefone você já conhece, 4524-4368. Pode ligar que estamos te aguardando. Olá, Daniela, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Um prazer enorme recebê-la aqui no Mais Saúde. Obrigada, eu que agradeço. Daniela, para falar sobre a alimentação infantil, a alimentação ela deve suprir realmente as necessidades nutricionais das crianças para garantir esse crescimento, desenvolvimento, sem falar da qualidade de vida? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a oferta dos alimentos que estão à nossa disposição, eles servem sim para energizar, para construir tecidos e para fazer com que a prevenção de doenças e o crescimento seja algo atingido. Hoje a gente vai falar bastante sobre o que colocar nas lancheiras. Até aqui no Mais Saúde, acho que pode abrir a tela aqui pra gente. Aqui na mesa, olha só que delícia, tem bastante coisa, tem fruta, tem barrinha, tem alguns modelos de lancheiras pra gente. Quais são os pontos principais, Dani, que os pais devem observar quando vai montar uma lancheira da criança? É muito importante, e está sendo uma campanha mundial, o incentivo à alimentação natural, in natura, que a gente recorra a preparações em casa e faça formas de conservação, porque é claro que a vida é corrida, que a gente não tem tempo, mas que esse lanche ele seja caseiro, diminuindo assim o consumo dos industrializados. É muito importante, porque a obesidade infantil está crescendo e é muito por conta do quê? Do excesso de gordura, do excesso de sódio, do excesso de carboidrato nos alimentos industrializados. E isso por conta, como você falou, o dia a dia é corrido, os pais trabalham e de repente acabam não dedicando aquele tempinho que faria uma grande diferença na saúde das crianças. Perfeitamente, né? Então, assim, imagina o seu filho, ele olhando você cozinhar, planejar, se dedicar para um lanche saboroso, onde existe uma negociação, né? Onde o gosto da criança, é claro que ele é respeitado, mas onde você consiga colocar alimentos saudáveis junto. E as crianças, a gente também, mas as crianças primeiro elas comem com os olhos. E montar uma lancheira ali mais atraente, isso é importante? Sem dúvida. Então, o chamar a atenção é com o olhar, né? O olhar, ele simboliza tudo aquilo que a gente gosta. Então, com certeza, fazer um bolinho num formato bacana, chamar atenção com o corte de frutas, isso é bem interessante. Perfeito. O Mais Saúde vai agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para saber exatamente o que a gente pode colocar na lancheira das crianças. Voltamos já. Voltamos então aqui para os estúdios do Mais Saúde, falando hoje sobre lancheira saudável, alimentação saudável para a criançada. Estou conversando com a nutricionista Daniela Cierro. E Daniela, os pais, na hora da preparação da lancheira, eles devem colocar várias opções para as crianças escolherem na hora o que querem comer, ou essa não é uma boa dica? Eu aconselho que sim, porque tudo que é construído, que a criança tem uma participação ativa, com certeza ela vai comprar como dela. Então, eu sempre falo, não vamos valorizar, né, nem só o saudável, nem uma alimentação mais industrializada, mas oferecer e explicar, e conversar, e negociar. É muito importante que a criança tenha uma participação ativa. A fruta é um item obrigatório? Depende, né? Então sempre depende. Se a criança
ela já come com facilidade, ela gosta, sim, vamos colocar. Agora, se ela tem uma dificuldade, tem uma não aceitação, vamos participar diretamente. Então, no convívio familiar, que a gente vai fazendo essas experimentações, não vamos entregar para a escola e que muito provavelmente essa fruta pode ir para o lixo. Sim, e como você falou dessa campanha mundial, dessa troca realmente do alimento industrializado para o alimento natural. O que fazer com aquelas crianças que não gostam do alimento natural e só querem os salgadinhos de pacotinho, e é bolacha, e é chocolate? Como é que tem que fazer nesse momento? Então, eu falo que a gente só adquire, a gente só come se a gente entra em contato. Então, ter de tudo em casa, eu sou a favor. Agora, a valorização disso, ela tem que ser muito voltada ao que os pais acreditam. Então, tamanho de porção, por exemplo, de um salgadinho, não dá um saquinho, dá uma caneca num momento estipulado, numa conversa, numa negociação. E você ter também a alimentação natural, as frutas, as saladas, os legumes, e esses pais, eles valorizarem isso, né, como parte do dia, não só comer isso, é muito importante. É importante que os pais, eles ofertem e tragam para as crianças que existe todos os tipos de alimento. Agora, trazendo o equilíbrio, nós temos vários benefícios, como crescimento, enfim. Com certeza. Aqui você trouxe pra gente algumas lancheiras. Você tem alguma de preferência? Tem lancheira térmica ou não? As garrafinhas também? O que você trouxe aqui pra gente? Então, nós estamos falando com toda a população. Então, eu não gosto de fazer nenhuma exclusão. Dá sempre pra gente dar um jeito, né? Então, quando a minha lancheira não é térmica, por exemplo, eu tenho a opção de colocar os gelinhos. Então, eu trouxe aqui uns formatos de gelo. Pode pegar, vamos ver se consegue. Então, a gente trouxe aqui esses gelinhos, por exemplo, que eles vão para a geladeira e você pode colocar dentro de uma lancheira, seja essa lancheira térmica ou não. Vai ter uma conservação maior. Vamos evitar colocar muitos alimentos que estraguem, né? Então, o iogurte, por exemplo, queijo, ou você vai colocar no gelo num prazo pequeno, né? Ou evite colocar esse tipo de alimento que estraga com facilidade, dependendo da temperatura também, do clima, né? Sim. E as garrafinhas eu trouxe como um incentivo o quê? De preparar as polpas, né? Que nós vamos conversar mais tarde sobre elas. Então, você bater frutas, bater combinações de frutas, transformar ela em gelinhos e antes de ir para a escola você coloca na térmica e completa com água e adoça caso a criança tenha preferência. Sim, e como você falou, tudo depende do contato que a criança tem e a responsabilidade muito é dos pais. O que eu compro no mercado e levo para dentro de casa? Porque eu já vi pessoalmente, eu já vi na rua criança tomando refrigerante na mamadeira. Não é a criança que coloca o refrigerante na mamadeira, né, Daniela? Sem dúvida. Então, é a responsabilidade, é o conhecimento dos pais, né? Então, saber que o refrigerante, ele não agrega, ele não traz nenhum benefício para as crianças. Ele só, pelo contrário, vai trazer doenças adquiridas por essa má alimentação. É claro que os pais, eles não querem trazer doenças, ele quer trazer o quê? Saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, o incentivo, o exemplo é dos pais. Muitos pais referem para mim o seguinte: eu não gosto de verde, eu não gosto, não se dá oportunidade, e replica isso, mas depois cobra que a criança coma. Daí é difícil. Então, o exemplo em tudo na vida vem dos criadores, né? Com certeza. E até os sucos prontos, eles também são muito industrializados, não são? Tem muito sódio. Sim, eles têm sódio, tem um excedente de açúcar. Às vezes, quando não tem açúcar, ele é adoçado com um adoçante que não deixa de ser químico. Então, dá preferência para essa fruta batida, transformada em gelo, é prática e é muito mais saudável. Sim, no final do programa de hoje você vai ensinar a gente a fazer algumas coisinhas interessantes. Tem uma barrinha também. Isso, uma barrinha energética com 3 ingredientes, muito fácil e muito saborosa. Perfeito. Nós vamos agora para mais um intervalo aqui no Mais Saúde e no último bloco, então, a Daniela vai ensinar pra gente, trouxe o liquidificador aqui dela para fazer a barrinha, que não vai servir, é claro, só para a criançada, pra gente também. Nós vamos pro intervalo, voltamos já. Voltamos então para o Mais Saúde. Chegaram 2 perguntas aqui para você, Daniela.
Quem ligou foi a Marta, do Pedro Costa. Um abraço para você, Marta. Muito obrigada de ter ligado. Ela diz o seguinte: meu filho não leva lanche para a escola, porque a maioria dos amiguinhos compram a comida na cantina. E ele não quer fazer diferente das crianças. Ela fala assim, é bem complicado. O que você pode falar para Marta? Então, Marta, é muito normal que a gente queira se sentir pertencente ao grupo, né? Então, o seu filho nada mais do que está fazendo de replicar o que os colegas fazem. O que você pode sugerir a ele? Uma negociação, né? Como ele tem uma família, tem conhecimento, tem esse interesse dos pais num lanche saudável, por que não negociar? Então, ao invés de todos os dias, começa a uma vez por semana levar um lanche mais saudável e o resto compra na cantina, e assim sucessivamente vai apresentando outros benefícios que ele vai ter ao consumir um alimento saudável. Sim, e hoje é muito bom porque as escolas também estão com uma visão diferenciada Sim. do passado. Hoje existe uma merenda muito mais saudável, até a cantina, sei que tem alguns alimentos que são proibidos de vender, isso já é bom. Sem dúvida, sem dúvida. Tem frutas, então também entender o que o seu filho vai comprar é muito importante. Às vezes a gente já vem com a negativa e não entende, então é importante entender. Outra pergunta que veio foi da Lourdes, do bairro Jardim Teresa. Obrigada de ter ligado, Lourdes, um abraço para você. Ela diz o seguinte: meu neto gosta de comer na minha casa porque diz que é gostoso. Quando os pais comem mal, os filhos também comem mal? E casa da avó não tem como ser ruim, né? Então, assim, o sabor, o amor da avó já traz um tempero todo especial. É importante, né, a gente entender essa dinâmica dos pais. Alguns sim, alguns pais, os filhos só vão replicar, só vão repetir aquilo que eles estão vendo. Então, entender se esses pais eles têm uma alimentação limitada, restrita, muito negativa, muito provavelmente os filhos também vão. E quando ele se sente na casa da avó acolhido, com uma oferta, uma atenção diferente, muito provavelmente o consumo é maior. Sim, e você falou de uma palavra que é negociação. Sim. Como é que deve ser esse processo de negociação com as crianças que realmente tem uma certa aversão? Viu algo verde? Nossa, não quero nem ver na frente. Não consegue tomar água, não gosta de fruta. Como que os pais devem lidar com isso? Eu gosto muito de falar que o início da alimentação, dessa oferta, ela tem uma relação muito grande, diretamente ligado ao quê? As regras que mais tarde a gente vai entender. Então, limite, equilíbrio, o novo. Então, quando os pais eles trazem essas novas regras de uma forma leve para as crianças, então, ok, o que o verde te traz de ruim, né? Por que você está repetindo isso? Isso vem da onde? Vamos experimentar. O que é o experimentar, né? Você entrar em contato com o novo, que mais tarde, na vida adulta, esse adulto que já está habituado a entrar em contato com o novo, com certeza, ele pode levar a vida diferente, mais leve. Então, com certeza, esses princípios do entrar em contato. Então, não gosto de água. Então, vamos colocar um saborzinho nessa água. Então, vamos colocar umas fatias de laranja, vamos colocar um moranguinho. Ah, não gosto de nada disso. Vamos colocar, às vezes, uma canela. Então, experimentar, dar o direito dessa criança entrar em contato com o novo, isso pode ser muito importante. A salada, eu não preciso oferecer um pratão de salada, mas será que uma folha do alface, talvez da rúcula, eu sempre falo que a criança precisa entrar em contato para definir seu paladar pelo menos 10 vezes, experimentar, não são 10 garfadas, são 10 preparações diferentes em dias diferentes. E como que a gente oferta isso? Sempre com alegria, com entusiasmo, não a obrigatoriedade, ressaltar que é amargo, que aquilo vai trazer saúde, só isso a criança não se convence, ela quer se divertir. Né? Então, com certeza, trazer de uma forma divertida, trazer ela para preparação, para estar junto com os pais, preparando, entendendo. Hoje as crianças elas querem entender os porquês, né? Então, cada vez mais a necessidade de explicar, ela se faz presente. Sim, e não adianta, porque a ciência já comprovou para gente que nós somos o que comemos, nós somos o que pensamos. E nesse momento, mostrar essa linha de pensamento diferente também, de que é positivo, é alegre, é divertido,
o alimento vai entrar com mais facilidade, não é? Com certeza, com certeza. A gente aceita esse presente de uma forma mais gostosa. Perfeito, muito bem. E agora nós vamos para o intervalo. Na volta, a Daniela já vai preparar aqui pra gente uma barrinha de cereal energética maravilhosa e algumas dicas de suco também. A gente volta já. De volta então com Mais Saúde, a última parte do programa, e a Daniela se preparou aqui no estúdio para mostrar pra gente alguns preparativos especialmente para a lancheira das crianças. Dani, mostra pra gente, fala pra gente o que você vai preparar agora pra gente. Então, a ideia é trazer uma barrinha energética, onde tem uma fonte de fibra muito grande e energia para as crianças continuarem estudando e fazerem todas as atividades sem ficar cansado, sem ter sono na aula. Então, é muito importante. Então, essa barrinha, ela vai a banana passa. Então, a gente coloca 5 unidades de banana passa. A banana passa, ela é uma banana desidratada, então ela tem uma alta concentração do quê? De energia. Então nós vamos colocar essas 5 unidades e vamos colocar o suco de laranja. E aí eu vou ligar um processador, mas também pode ser um mix, pode ser um liquidificador, não tem problema. O importante é que a gente consiga dissolver, fazer uma massinha. A gente vai ver como que ela vai ficar. Então, ela bem processada, nós vamos acrescentar o amendoim. Então, eu usei para 5 bananas passas, eu usei meia xícara de amendoim. Sim, e o suco de laranja foi bem pouquinho também. Foi meia laranja, meia laranja pera. E esse amendoim, ele é sem sal e sem pele, tá? É fácil de encontrar. E aí eu vou acabar finalizando o processo. E ele é rapidinho mesmo. Rapidinho. Então, como que ele vai ficar aqui? Vai ficar uma massinha. Então, eu vou pegar uma colher e aí eu vou, com o auxílio das mãos, eu vou mostrar para vocês que, ó, ela fica uma massinha. Nessa massinha, o que que nós podemos fazer? Ou docinhos, ou eu posso modelar como uma barrinha, né? Se eu não tenho nenhuma forminha, eu posso ir modelando, ou eu posso colocar nessa forma aqui. Tem vários tipos de forma de silicone, tem formas de plástico. Hoje em dia é super fácil de encontrar todo esse material. Isso. E daí a gente desenforma. E daí qual é a opção que a gente tem? Ou de passar num gergelim, no coco, no cacau e ir para a geladeira. E daí nós vamos ter um acondicionamento na lancheira muito fácil, porque ele não é tão perecível, isso quer dizer, ele não estraga com tanta facilidade. Então nós podemos levar essas barrinhas de diversos tamanhos para as crianças na hora do lanche. E detalhe, isso não serve só para a criançada também, né? Adorei essa ideia. É uma ideia muito bacana antes de você fazer uma atividade física, seja na academia ou ar livre, é muito importante porque o amendoim, ele tem bastante caloria, bastante energia, além de ingredientes muito, muito bons pra gente. E em forma da barrinha, ele tá porcionado, quer dizer, eu não vou ficar comendo com a mão e acabar exagerando a quantidade. Então, ele tá aqui junto com a banana, que é um alimento excelente, com alta concentração de potássio, muito bom para os nossos músculos, inclusive o músculo cardíaco. Perfeito. E a Daniela trouxe alguns prontos também pra gente. Já tá na tela, vocês estão vendo também. Dá para o pessoal ver em casa? Você passou elas
como você comentou, no chocolate, no gergelim. Isso. E daí, assim, é opcional, porque ela fica fácil, ela não vai ficar melada. Agora, outra opção também são as polpas de fruta. Então, nós trouxemos aqui já o abacaxi batido com pouquinha água, sem coar. Então, ele tem uma alta concentração de fibra. E quando eu congelo essas polpas, fica muito fácil eu colocar só nas garrafinhas e mandar para a criança consumir no lanche. Por quê? Porque a gente evitando, como a gente já falou, os suquinhos industrializados com alta concentração de açúcar e dando preferência para a fruta batida, é muito mais saudável e a criança ela também vai se habituando com o paladar da própria fruta. E agora, Daniela, para finalizar o programa, gostaria de ficar aqui a tarde toda falando sobre esse assunto delicioso, mas para fechar o Mais Saúde de hoje, deixa uma dica para os pais que estão nos assistindo, falando então sobre alimentação saudável. É muito importante que os pais dediquem um tempo para os seus filhos em relação à alimentação saudável, porque os filhos eles só vão replicar aquilo que eles entram em contato. Então é muito bom que você reserve uma parte do teu final de semana, um pouco do seu dia, para fazer um suco, para essas crianças picarem frutas. E essas preparações elas vão ter um sabor diferente, porque ela tem o contato com os pais, os cuidadores das crianças, onde tem carinho, tem atenção. E a alimentação, ela é o resultado disso. Além do equilíbrio, tem muito amor envolvido. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Claro que está convidada a voltar mais vezes aqui para o Mais Saúde. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde também está lá no Facebook. Pode curtir a nossa página, que é Mais Saúde ITV Brasil. E também pelo portal do ITV, todos os programas estão lá, que é o diarioi.com.br. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.